Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos e meus amigos, a palavra que ora acabamos de ler, nós encontramos o escritor aos Hebreus. Ele escreveu nessa carta, no capítulo de número 11, vai falar sobre os heróis da fé, o qual a Bíblia diz que eles venceram, das fraquezas tiraram força, e assim por diante. Mas quando chega no capítulo de número 12, o escritor dando continuidade, ele diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nós sabemos que essa nuvem de testemunhas é o que ele estava falando no capítulo de número 11, os heróis da fé. E nós observamos, meus irmãos, que o escritor ele traz essa advertência para todos nós. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para onde você está olhando? A Bíblia pede, a Bíblia nos mostra que nós devemos olhar para aquele que é fiel, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Não olhe para o homem, não fique olhando para o homem, não fique firmado nas pessoas. Nós devemos estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Se a pessoa não estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo e ele ficar olhando para o homem, ele vai ser decepcionado. Eu tenho que entender que o homem tem seus defeitos. As pessoas têm seus defeitos, então não nos assusta. Nós temos que estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Quando nós olhamos para Jesus, nele não há mudança nem sombra de variação. Quando nós olhamos para ele, os nossos pecados são perdoados. A Bíblia nos mostra, lá em Salmo 103, versículo 3, é ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as enfermidades. A Bíblia nos mostra que quando olhamos para ele, nós somos iluminados. Salmo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não ficaram confundidos. Quando nós olhamos para ele, não andamos em confusão. Não vivemos uma vida de confusão, de contenda, nada disso. Quando nós olhamos para ele, não vivemos em fofoca. Quando nós olhamos para ele, não ficamos falando mal dos outros. Porque quando você fica pensando, falando mal dos outros, você está esquecendo a sua vida. Então, não faça isso. Nós temos que estar com nossos olhos fixos em Jesus, olhando para ele. Porque quem olha para ele não vive em confusão. A Bíblia diz que quem olha para ele tem salvação. Isaías capítulo de número 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque ele é Deus e não há outro. Quem olha para ele, mesmo diante dos problemas, ele vê a vitória. Estevão, durante o apedrejamento, enquanto ele estava ali sendo apedrejado, diz a Bíblia que ele olhou para o céu e ele viu Jesus sentado à direita de Deus. Quem olha para Jesus tem vitória. Amém? Essa é a palavra, em nome de Jesus.